João 5, vamos ler aí a partir do versículo 18. Diz assim: por isso, não, 19, né? Vamos ler o 19. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pode pegar aqui, amor, seu celular. Então, olha que tremendo, né? Vamos ler de novo o 20, ó. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. Quem mostra o que para quem? O Pai mostra as coisas para o Filho. Então, tudo aquilo que o Filho realizou neste mundo, tudo aquilo que Yeshua fez neste mundo, ele só fez porque ele viu quem fazendo primeiro? O Pai. E aí Yeshua vai dizer: e maiores obras do que estas lhe mostrará. Ou seja, o Pai revelaria ao Filho obras ainda maiores do que aquelas que ele já tinha feito até o momento. Obras que Yeshua ainda não havia feito, porque o Pai não havia ainda lhe mostrado. E eu quero me atentar sobretudo ao que Yeshua fala no versículo 19. Repita comigo. Está aí, vamos ler de novo. Ó. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer, então repita comigo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Então, antes que o Filho faça, primeiro, o que deve acontecer, irmãos? Antes que o Filho faça algo, ele tem que ver o Pai fazendo. E eu quero aplicar esse princípio na relação do Pai com Yeshua, a nossa relação com o Pai. Porque é nessa posição que Yeshua quer nos colocar. Yeshua, ele vem como filho, e tudo que ele fez como filho. A relação dele com o Pai foi uma relação de filho amado. E ele testemunhou isso, ele revelou isso, ele viveu isso, com o objetivo de que agora nós sejamos, e de igual modo, filhos do Eterno. Isso aqui é muito importante. Já trouxe aqui para os irmãos uma diferença que existe nos evangelhos, no Novo Testamento, em Jesus ser chamado, no início dos evangelhos, por exemplo em João, em Jesus ser chamado de filho unigênito. Ele é assim chamado no início dos evangelhos, que relatam a sua vida aqui neste mundo, antes de sua obra de sacrifício. Depois que é relatado o sacrifício de Yeshua, a ressurreição de Yeshua e a ascensão dele a Deus, depois desse evento,
Yeshua não é mais chamado, como por exemplo em Romanos 8, como por exemplo em Hebreus, ele não é mais chamado de unigênito. Depois que os relatos do Novo Testamento passam a ser posteriores ao sacrifício, à ressurreição e à ascensão de Yeshua, ele passa a ser chamado de primogênito. E qual é a diferença entre Jesus, tá, pastor? E daí? Tá, e daí? Eu volto, jogo de volta para você. E daí? Exatamente. Então, antes do seu sacrifício, ele ser unigênito, significa, o que significa? O único como ele. Não existe outro. Por exemplo, Israel é chamado de Bnei Elohim, filho de Deus. Mas como Yeshua, não havia. Por isso ele é chamado de unigênito, único como ele. Depois ele é chamado de primogênito. Ou seja, ele se torna o primeiro de outros que serão também feitos semelhantes a ele. Então, a relação que nós lemos de Jesus com o Pai nos evangelhos é a relação que quem agora tem que ter, irmãos? Nós temos que ter. A ponto de Paulo chegar a dizer que nós podemos chamar de Yeshua, sabe do quê? Irmão mais velho. Para não ficar confuso, vamos citar esse texto? Romanos 8. Leia aí comigo. Você já chamou Jesus de irmão? Romanos 8. Abra aí. Romanos 8. Versículo 28. Estamos certos. Não é esse versículo. Que é o 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito. Quem aqui seria o primogênito? Ele, o primogênito entre quem? Muitos o quê? Irmãos. Então Yeshua seria colocado, ou nós seríamos elevados, melhor dizendo, a uma posição tal qual a de quem? De Yeshua. A ponto de sermos para com ele o quê? Irmãos que vieram depois. Agora é claro, né, que isso aqui é uma das linguagens que a Bíblia usa para tratar do nosso relacionamento com o Eterno. Porque também ele é chamado de noivo. Porque ele também é chamado de cabeça do corpo. Então, tudo expressa um aspecto do ministério de Yeshua. Então, geralmente nós temos a tendência de sermos 880. Preto ou branco, não tem cinza. Então, mas peraí, pastor, Jesus ele é o cabeça ou, meu irmão, troca o ou pelo e. Resolve muita coisa. Ele é o cabeça e o irmão mais velho. Não, peraí, pastor, Yeshua é o irmão mais velho, o primeiro que veio dos próximos, ou
ele é o noivo? De novo, troco o ou pelo quê? E. Ele é o irmão mais velho, que foi o primeiro dos próximos, e o noivo da igreja. Então, irmão, você tem que tomar cuidado para não ficar com uma coisa ou com outra. Há vários aspectos da pessoa do Mashiach. Mas Jesus, ele é o cabeça da igreja ou ele é o sumo sacerdote da igreja? Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. A gente tem que começar a aprender a expandir a nossa visão na leitura e na visão nossa de Yeshua, para não ficar com uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Então aqui Yeshua é colocado como o primeiro filho de outros que seriam o quê? Irmãos. Então isso aqui é importante para que nós possamos discernir uma coisa. Veja que ele diz aqui, vamos ler de novo, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem o que, irmãos? Semelhantes à imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito. João chama de unigênito, Paulo fala primogênito. É uma coisa ou outra? Não, ele foi unigênito e agora é primogênito entre muitos irmãos. Então quando nós lemos lá, só vou citar que não precisa voltar. Então quando nós lemos lá João 5, que o filho nada pode fazer de si mesmo, e Yeshua estava falando dele como filho, mas agora nós também como filhos do Eterno temos que ler essas palavras de Yeshua como sendo uma referência não só da relação que ele teve com o Pai, mas de uma relação que agora quem tem com o Pai? Nós. Então quando é dito, o filho nada pode fazer de si mesmo, então, eu não posso fazer nada de mim mesmo. O filho só pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Então é necessário ver o pai para que possamos fazer as obras do pai. Isso aqui é extraordinário. É como nós cantamos: quando eu te vejo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo. Então quando nós contemplamos o Pai, esse ver o Pai é o que nos muda. E o que seria, pastor, ver o Pai? Quero citar para os irmãos um exemplo de Mateus 5. Vai lá para Mateus 5. Mateus 5. No versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, quem faz isso aqui? Amar. Pastor, eu não consigo nem olhar para a cara. Amar? Como assim amar? Veja, ame os seus inimigos. Ore por quem está ali, falando mal de você, tacando pedra em você, por quem está ali ferindo você, traindo você, ofendendo você. Ore por essa pessoa.
ame essa pessoa. Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós não vemos o Pai. Olha o que Yeshua vai dizer: para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede perfeitos, como perfeito é quem? Vosso Pai. Veja que Yeshua, ele só ordena amar o inimigo, orar por quem persegue, porque quem faz isso? O Pai. Mas se eu não contemplo a bondade do Pai em prol dos ímpios, eu não vou conseguir fazer o que o Pai faz, porque só faz o que o Pai faz quem, irmãos? Quem vê o Pai. E o que é ver o Pai? É o nível de intimidade, de aproximação, de conhecimento, de relacionamento, de você ver, de você olhar para as coisas que acontecem à sua volta e você ver como Deus age. Você vê Deus agindo, você vê Deus pondo a mão, você vê como Deus tratou. Aí você começa a ter um nível de intimidade tão tremenda com o Pai, que ao ver o que o Pai faz, como filho, você fica constrangido e não consegue querer fazer menos do que isso. Em que sentido? Puxa, se o Pai celestial, como Yeshua está pondo aqui, veja, o sol, a luz do dia, necessária para uma pessoa sair de casa, se mover, para cometer uma haverá, que é a transgressão, para desobedecer o Eterno, a luz necessária, o fôlego necessário, a força necessária para desobedecer a Deus, vem de quem? Deus dá o fôlego, Deus dá a luz, Deus faz cair chuva, Deus dá mais um dia para a pessoa levantar, igual eu vi uma chartzinha esses dias, da frase, né? Como é que é? Deus abençoa quem cedo levanta, um negócio assim, não tem? Já viu isso? Deus abençoa quem cedo madruga, porque levanta cedo. Aí a pessoa levantou cedinho para sair trabalhar, e aí indo trabalhar ela foi roubada. Aí, poxa, mas não falaram que Deus abençoa quem cedo levanta? Porque quem cedo madruga, pois é, porque o ladrão acordou mais cedo do que você. E verdade, quem deu mais um dia para o cara que saiu para roubar de vida? Quem permitiu o cara acordar para no outro dia que ele acordou sair para cometer uma atrocidade? Quem deu o fôlego, a força? Então só consegue entender isso quem vê o Pai, irmão. Quem acha que o universo vive assim de qualquer jeito, que Deus está escondido, ou que Deus não está intervindo em todas as coisas que estão acontecendo? Quem acha que, sei lá, foi sorte. E Yeshua está falando que tudo só acontece, o sol, a luz do sol só está aí brilhando, a chuva só está caindo, o fôlego só está sendo dado a nós porque o Pai está fazendo isso. E o Pai está fazendo isso porque é dito em Hebreus, inclusive, que o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que sustenta elas com o poder da sua palavra. Então, irmão, o universo só não se acabou porque Deus está mantendo ele. Então Yeshua está dizendo assim, poxa, eu vejo o meu Pai fazendo a luz dele raiar sobre injustos. Quem sou eu
para agora, que não tem qualquer autonomia para nada, que não tem qualquer poder para nada, dizer: eu não vou perdoar essa pessoa, eu não vou orar por essa pessoa, eu não vou estender a mão para essa pessoa. O que é maior? Você agir de forma misericordiosa, seja estendendo a mão, seja perdoando, seja ajudando, seja orando por alguém que te fez mal, ou a luz do sol sobre aquela pessoa? O que é maior? A luz do sol. Você consegue falar para o sol: ó, sol, amanhã você não vai nascer? Você consegue fazer isso? Não. Requer muito mais poder fazer com que o sol continue nascendo esse ponto. Requer muito mais poder fazer com que a chuva caia. O que você faz não chega aos pés de fazer cair a chuva sobre uma cidade, sobre uma terra. Então o que Deus faz pelos ímpios é muito mais e muito maior do que eu posso fazer por alguém que me perseguiu. Então, se o que eu vou fazer é ínfimo, é pequeno, é menor em comparação ao que Deus faz, então quem sou eu, irmão? Quem sou eu? Se o Pai faz a chuva, que é algo muito mais trabalhoso, muito mais perfeito do que aquilo que eu posso fazer por alguém que me perseguiu, se o Pai faz o sol, a luz brilhar sobre os injustos, então quem sou eu? Então, Yeshua está dizendo o seguinte: se você vê o Pai, e você ter o discernimento, a revelação de que o Pai é misericordioso, então o filho que vê o Pai vai ser o que também aqui nesse mundo? Misericordioso, porque ele vê o Pai assim, ele conhece o Pai. Quer dizer então que quando nós não conseguimos ser misericordiosos, é porque nós ainda não estamos o que, irmãos? Vendo o Pai. A gente não vê o Pai, a gente não contempla o Pai, nós não temos a intimidade suficiente com o Pai para vermos o que Ele faz e imitarmos, no bom sentido, o que Ele realiza, como Yeshua disse. Por exemplo, Jesus vai dar outro exemplo, só vou citar aqui. Ele fala lá em João 13, ele diz assim, quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, inclusive de quem? De Judas. Por que Yeshua fez isso? Por que ele fez o bem para alguém que lhe faria mal? Porque o filho faz o que vê o Pai fazendo. E aí o que Yeshua faz? Ele diz, ele lava os pés dos discípulos, e ele fala: dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo. Dei-vos o que, gente? Então, lavar os pés foi um exemplo. Ah não, eu estou imitando Jesus porque eu peguei o pé da outra pessoa e lavei. Mas está fofocando da outra pessoa, de outro irmão. Mas está não sendo misericordioso. O lavar os pés foi o quê? Um exemplo. A gente tem que sair muitas vezes do literal, achando que, tá vendo, tem que lavar os pés das pessoas, porque é assim que Jesus fez, vamos fazer também. Pega aí balde, pega aí toalha, joga água no pé dos outros, tira aí seu sapato. Irmão, não é isso. Entendo que o exemplo que Yeshua está dando, ele está dizendo: eu sou o Senhor e vos dei um exemplo. Qual exemplo ele deu? Lavei os pés, que era algo feito pelo contexto apenas por quem era o menor dos servos de uma casa. Então imagina você naquele tempo tem uma casa, tem condições, e aí você tem um servo que vai preparar uma comida, você tem um servo que vai servir numa mesa. Esses servos são mais elevados. Aí tem um servo lá que é o servo ruim, que é o servo que você... Esse servo aqui eu quero humilhar ele. Essa pessoa aqui, ela não merece me servir na mesa, ela não merece
servir na cozinha. Qual é o pior serviço aí que eu posso pôr para ela fazer? Manda ela lavar os pés dos convidados. Era o pior. O mais humilhante, sabe? Poxa, meu Deus, podia mandar eu servir na mesa, podia mandar eu servir na cozinha, vai mandar eu lavar os pés dos convidados. Pois é, aí Yeshua usa esse exemplo. Eu fiz o que o menor dos servos de uma casa faz. Aí ele vai dizer: eu dei o exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. Ou seja, sirva. Qual é o exemplo? Sair lavando o pé dos outros? O que é mais fácil, lavar o pé de alguém ou servir essa pessoa? Ajudar essa pessoa, se submeter uns aos outros. É esse o exemplo. Mas veja, os discípulos só fariam isso porque primeiro, que irmãos? Eles viram Yeshua fazendo. E Yeshua só fez porque ele viu o Pai fazendo. O Pai lavando os pés, entenda, o Pai servindo. Você sabia disso? Que Deus não é servido, Deus serve. Paulo diz: Deus não precisa ser servido por mãos humanas. Irmãos, o que Deus não tem que Ele precisa de você? Eu te pergunto, Deus precisa de você? Assim, poxa, eu preciso servir a Deus. A gente usa esse exemplo, de fato, a Bíblia usa esse termo. Mas a gente tem que entender esse termo. Por servir a Deus, aí começa a ter a impressão de que Deus precisa que eu o sirva. Que Deus, que eu vou acrescentar em algo a Ele. Paulo vai dizer: Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de algo. Então, se Deus não é servido, quem é o serve? Quem é que serve então? Deus é quem serve. Ele vai dizer em Atos 17: Deus é quem dá o fôlego, Deus é quem dá a respiração, Deus é quem dá a luz do dia, Deus é quem dá a chuva sobre a terra, Deus é quem serve. Então Yeshua, ele serviu porque ele viu o que o Pai faz. Agora, por que então nós não somos misericordiosos? Veja, se o Filho só faz o que vê o Pai fazendo, por que então nós não fazemos? Porque não vemos o Pai. E por que nós não vemos o Pai? Por que nós não temos intimidade com Deus a ponto de contemplá-lo, a ponto de ter essa intimidade com Ele, de vê-lo, no sentido de ser íntimo dEle? Nós não vemos a Deus, irmãos, porque o nosso coração é sujo. E Yeshua diz que os únicos que verão a Deus são quem? Os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu não vejo o Pai porque meu coração é sujo. E quando eu comecei a meditar sobre isso, meu coração é sujo, eu constatei esse fato e me convenci disso. Eu começo a perceber. Eu penso errado de uma pessoa, aí eu já lembro: é porque meu coração é sujo. Eu julgo mal uma situação, aí eu já lembro: é porque meu coração é sujo. Eu penso uma coisa que eu não deveria, aí eu lembro: é porque meu coração é sujo. Você vai começar a constatar que seu coração, provavelmente, não julgando o seu, mas dizendo por mim, é sujo. Então nós não fazemos o que o Pai faz porque não o vemos. Nós não vemos porque o nosso coração é sujo. A sujeira no nosso coração obstrui nossa visão de Deus, a nossa visão do Pai. Obstrui. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, nós temos justamente isso acontecendo. Yeshua está recebendo os pecadores que estão fazendo techuvá, que estão se voltando. Então tinha meretriz, tinha publicano, tinha gente da pior classe. E aí os fariseus vão ficar felizes ou tristes com isso? Eles vão ficar revoltados. Como é que Yeshua está recebendo essas pessoas? Por exemplo, nós aqui gentios, sabe o que nós falamos? O Deus de Abraão é o meu Deus. A gente lê uma promessa feita a Israel, olha só, o Eterno fala assim: eis a nova aliança que farei. Olha o que é a nova aliança: eis a nova aliança que farei
com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você imagina um judeu ouvindo um gentil como eu dizendo que eu estou na nova aliança com Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Como assim você está na nova aliança? Deus não falou que essa nova aliança seria com as nações, seria com a casa de Israel. Então seria pior ainda um gentil, né? Imagina como é que ficariam e de fato, irmão, isso aconteceu mesmo lá nos dias da igreja do primeiro século. Um conflito ali com os gentios que estavam chegando, né? Os fariseus que passaram a reconhecer Jesus como Messias disseram: ó, tem que mandar circuncidar, se não circuncidar não tem essa não, falar que tem aliança. E aí os apóstolos vão dar resolução lá. Mas imagina, isso não era algo bem visto aos olhos dos religiosos. Eles ficaram revoltados. E aí Jesus vai dar uma parábola. Ele vai dizer assim: um filho mais novo, eu não sei se ele fala mais novo, eu sei que fala 2 filhos. Um dos filhos se revolta com o pai, pede a herança e vai embora. E aí ele cai em si, faz techuvá, ele se volta para o pai de novo. Só que como é que fica o outro irmão que vê esse filho voltando? Como é que ele ficou? Com raiva? Ficou revoltado. Porque ele viu o pai matando um animal, pegando o anel, pegando as vestes de filho e devolvendo para ele. E ele vai questionar o pai. Ele vai questionar o pai: por que você fez isso? Então, na visão desse filho, como é que o pai tinha que agir? Com severidade. Porque quem agiria assim? Ele. Então nós projetamos para Deus não aquilo que Deus é, mas aquilo que está onde? No nosso coração. Então um coração sujo vai ver o que, gente? Como é que vai ver Deus? Como verá? Como enxergará Deus? De que maneira? De que prisma? De que ótica? Eu já falei isso aqui. Nós não vemos, repita comigo, eu não vejo as coisas como são. Diga, eu vejo como o meu coração está. Paulo diz: para o impuro, tudo é o que, gente? Tudo é impuro. Para o mentiroso, todo mundo está mentindo. Porque se fosse ele, ia mentir. Para o invejoso, todo mundo está com inveja dele. Porque ele também esconde uma inveja dentro dele. Projeta para o outro que está nele. Por isso que eu já disse também. Alguém que vem fazer lashon hará contra a pessoa, diz mais sobre a pessoa que está falando do que a pessoa de quem está sendo dito. Entendeu ou não ficou confuso? Se eu vou cometer lashon hará de alguém, isso diz mais sobre mim do que sobre a pessoa de quem eu estou falando. Então, como é que um coração sujo vai ver a Deus? Então por isso que a igreja está do jeito que está. Por que nós não conseguimos fazer o que Yeshua disse que nós faríamos? O que Yeshua disse que nós faríamos? Vamos ler João 14. Exatamente. João 14. Nós temos que ser como o Pai. Presta atenção nisso, irmãos. Diga comigo: eu preciso me tornar a fé que eu confesso. Veja, há uma distância, e o trabalho nosso, cada um de nós, é diminuir essa distância. Existe uma distância entre a fé que você confessa e a fé que você pratica. Existe uma distância. O desenvolvimento espiritual é para diminuir essa distância, até que você se torne a fé que você confessou. Então, qual é a fé que nós confessamos? Qual é a nossa confissão de fé? Yeshua é o nosso Mashiach, o nosso Messias, é o nosso Salvador. Essa é a fé que nós confessamos. Qual é a fé que nós praticamos? Deve ser a mesma. Então,
se a minha confissão de fé é Yeshua, a minha prática de fé também deve ser quem? Yeshua, como ele. Então, me tornar a fé que eu confesso é me tornar quem? Yeshua. Você sabia que isso aconteceu de forma tão tremenda na igreja, nos primeiros discípulos de Yeshua? Porque os irmãos sabem já, né? O movimento iniciado por Yeshua foi um movimento iniciado em Israel, entre judeus, do meio das sinagogas. Foi um movimento judaico. O próprio Yeshua disse, antes de sua morte e ressurreição, não vão para os gentios, vão primeiro para onde? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi um movimento iniciado entre os judeus. Então, havia, assim, imagine uma sinagoga, todos ali judeus, todos crentes na Torá e nos profetas, mas ninguém sabia quem era o Mashiach. Então, surgiu ali dentre alguns da sinagoga, alguns tiveram experiências com Yeshua. Então, para esses foi revelado, Yeshua é o Mashiach. Mas ele continuava sendo judeu, não deixava de ser judeu, continuava frequentando sinagoga. Atos 21 fala que todos os judeus que confessavam Yeshua como Mashiach continuavam sendo zelosos da Torá, frequentando sinagogas. Atos 15 diz, porque a cada sábado Moisés é lido nas sinagogas. Como é que eles eram reconhecidos então? Porque numa mesma sinagoga poderiam ter judeus que criam em Yeshua como Mashiach, e na mesma sinagoga poderiam ter judeus que não criam assim. Como é que se diferenciava esses grupos? Porque todos eram chamados de judeus, não havia um nome distinto. Era chamado, é tudo judeu. A diferença é que eles dizem que Jesus é o Messias. Até o dia que em Atos 11, 26 diz que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos de Yeshua foram chamados. E olha que interessante, alguém olhou para esse grupo e deu a eles um nome. Eles não saíam falando, nós somos esse nome, esse movimento. Levantavam uma bandeira, criamos um ministério. Não existia isso. É tudo judeu. Não foi algo separado. Foi havendo uma distinção com o tempo. E essa distinção não foi dada pelos próprios discípulos. As pessoas viram algo nos discípulos e os chamaram assim. E eles chamaram pela primeira vez em Atos 11, 26, dos discípulos de Yeshua, chamaram de cristãos. Imagina, veja, você já sabe, Cristo é a transliteração grega de qual palavra? Hebraica. Não. Mashiach. Então, Cristo é um nome grego. A origem do Cristo, da palavra Cristo, não é o grego. A origem da palavra Cristo é o hebraico. Então, qual que é o nome original? Mashiach. Chamar alguém, então, de cristão, ou de cristãos, é chamá-lo, seria de Mashiachim. Seria como pequenos messias. Quer dizer, olhavam para esse grupo e viam quem? Mashiach. É como se eles estivessem dizendo o seguinte: eles são Mashiach. Então, uma coisa é eu crer no Mashiach, outra coisa é o que, gente? Eu ser um Mashiachim, né? Mashiachim seria Messias no plural. Eu ser uma parte dele. Uma coisa é eu confessar, uma coisa é a fé que eu confesso, outra coisa é a fé que eu me torno. Então, aquele grupo passou a ser chamado de Mashiachim, de cristãos, porque eles não só, a fé deles em Yeshua não era só uma confissão, era uma identidade. Eles eram
como o Machia. A ponto de ser dito a Pedro: você é sim discípulo dele. Não sou. Não, mas já não era. Pedro já não estava mais no nível do que ele dizia, mas de quem ele havia se tornado. Você fala como ele. Quando viram ele dando testemunho de Yeshua dentro de uma sinagoga, dentro da frente do sinédrio, disseram isso. Certamente esses homens estiveram com ele, porque falam como ele. Tem a autoridade que ele tinha, tem a sabedoria que ele tinha. As pessoas viam isso. Então uma coisa é a fé que eu confesso, outra coisa é a fé que eu me torno. Vamos ver aqui João 14. No versículo 9, no 8, perdão. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o quê? Suficiente para nós. Antes de nós irmos para a repreensão que Jesus vai dar a Felipe, eu quero primeiro elogiar Felipe. Porque, irmãos, isso aqui é tremendo. Esse homem aqui já tinha entendido coisa que a gente não entendeu ainda. Ele entendeu. É suficiente para nós o quê? O que é suficiente para nós? Ver o Pai, isso basta. Mostra-nos o Pai, isso é suficiente. Quem além de Filipe disse isso? Quem de nós entendeu isso, que é suficiente se nós vermos o Pai? Irmão, se uma pessoa vê o Pai, no sentido de ter a revelação dele, a comunhão com ele, a intimidade com ele, irmão, acabou. Aí você vai começar a ver uma mudança naquela pessoa. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Se essa pessoa não vê o Pai, se uma pessoa confessou Yeshua, está na igreja, mas ela não vê o Pai, ela não tem intimidade com o Pai, ela não tem comunhão com o Pai, ela não tem revelação de quem é o Pai, ela não tem entendimento de quem é o Pai, ela não conhece os atributos do Pai, ela não conhece a misericórdia do Pai, então, irmão, nada vai ser suficiente. Só é suficiente o quê? Ver o Pai. Que aí começa a haver uma mudança. Vamos ler no 9. Agora vem a repreensão. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco que tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podeis dizer, mostra-nos o Pai? Frustrante, não é? Jesus não falou meio frustrado aqui? Você consegue sentir a frustração de Jesus? Ele faz uma pergunta frustrado, sabe? Tanto tempo e você ainda não me conhece, Felipe? E eu acho que Jesus vai dar essa resposta para nós, irmãos. Tanto tempo que você me confessou e você ainda não me conhece. Aí ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, o mesmo se aplica a nós. Veja, aquilo que Yeshua foi como filho, é o que quem deve ser como filho? Nós. Então quem nos vê, tem que ver quem, irmãos? Tem que ver o Cristo, tem que ver o Pai. Vamos ver que o próprio Yeshua vai falar aqui, ó. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa do que, irmãos? Das mesmas obras. As pessoas só vão crer que você serve o Pai não pelo que você está falando. Yeshua vai usar esse argumento. Se não for pelo que eu estou falando, então creia pelas obras que você está vendo. As obras que eu faço são aquelas que eu vejo o Pai fazer. Prova de que o Pai habita em mim. Então não tem como alguém dizer que o Pai habita nela se ela não mostra isso em obras. E aí Yeshua vai dizer no 12: em verdade vos asseguro. Olha que interessante, olha, eu quero que você observe o versículo 10. Vamos ler de novo, ó. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza o quê? Suas obras.
Agora vamos ler o 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. Você percebe? No versículo 10, veja, no versículo 10, Yeshua fala que o Pai que habita nele é o que fazia as obras. E no 12 ele diz: se você crê em mim, você fará também, e até mesmo, obras maiores. Veja, o que Yeshua diz sobre ele no versículo 10, ele diz sobre nós no versículo 12. E maiores aqui pode ser entendido de duas formas: maiores de grandeza, o que até hoje eu não vi, então eu ainda duvido de que seja essa a interpretação. Eu não vi ninguém fazer obras maiores do que aquelas que eu vejo nas Escrituras e Yeshua tendo feito. Então, uma outra interpretação seria maiores do alcance, porque tudo que Yeshua fez, ele só fez aonde? Ali em Israel, foi restrito ali, não foi um alcance. Beleza, alcançou ali 5.000 pessoas, mas o que é 5.000 pessoas para o mundo inteiro? Então o que é ser obras maiores? É fazer o que ele fez, alcançando o mundo inteiro. Aí sim, veja, Yeshua alcançou o mundo inteiro enquanto ele estava aqui? Não, quem alcançou? Os apóstolos. Então aí nesse sentido eles fizeram obras maiores. Foi maior, irmão. As obras dos discípulos foi maior. Pastor, as obras dos discípulos foi maior do que as obras de Yeshua? Foi, porque Yeshua não alcançou as nações como os apóstolos alcançaram. Mas por quê? Porque o Pai estava habitando neles. Como habitou no Filho, em Yeshua. Então é isso, é nos tornarmos como foi o Filho. Vamos ler Efésios 4 para nós terminarmos. Efésios 4. Mas nós precisamos ter, irmãos, o nível de intimidade com o Pai que Yeshua tinha. Você vê que Yeshua ele fala, né? Aquilo que eu não falo por mim mesmo, eu falo pelo Pai. Aquilo que eu faço por causa do Pai. Por diversas vezes a gente vê um nível de intimidade que Yeshua tinha com o Pai. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, pensa a situação. Ele está com uma grande quantidade de judeus ali, na frente do túmulo, com uma das irmãs de Lázaro, dizendo que ele já estava se decompondo. Imagina você nessa situação. Não sei se você já se viu numa situação assim. Às vezes você fica com medo de orar para uma pessoa cadeirante, dizer para ela levantar. Tem coragem? Chegar para a pessoa cadeirante e falar, levanta. Sem medo. Às vezes a gente tem medo de pôr a mão numa cabeça de uma pessoa, vai que manifesta. Às vezes você tem medo de chegar para o seu vizinho, se eu chorar por você. Você teria a autoridade que Yeshua teve de chegar na frente do túmulo. Já está 4 dias lá dentro. E Yeshua, né, vai que ele fala e não sai. Vai que eu falo, Lázaro vem para fora e não vem. Sabe o que Yeshua, por que ele não ficou com nenhum receio quando ele foi ressuscitar Lázaro? Ele falou assim, olha a oração dele. Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Olha o nível de intimidade com o Pai. Então a gente vê essa intimidade que Yeshua tinha com o Pai constantemente. Então nós precisamos atingir esse nível de intimidade com o Pai. Vamos ler aqui em Efésios 4, no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude do Mashiach, de Cristo, né? Então a ideia que Paulo está trazendo aqui é de que é aquela que eu já trouxe no início de Yeshua como um irmão, que o mais novo se inspira no mais velho e diz: eu quero ser como ele quando crescer. Paulo vai dizer mais adiante que nós estamos como crianças comparados à maturidade do nosso irmão, do primogênito que é o Mashiach. Nós estamos como crianças. Ele vai dizer: o objetivo é a gente crescer para chegar na altura dele, na maturidade dele. E ele diz que isso tem que ser atingido com todos alcançando a mesma fé e o mesmo conhecimento. Ou seja, você não é algo seu. Você tem que trabalhar para que isso aconteça com seu irmão de fé. Tem que ajudar a igreja, tem que ajudar seus irmãos. Poxa, a pessoa está ficando para trás, a pessoa está ficando, estou vendo que ela está ficando, vai atrás, todos. Se for só eu chegar lá, não vai adiantar. Quando chegar lá na estatura, tem que chegar todo mundo junto. Ele vai dizer: até que todos. Aí ele vai dizer no 14: o objetivo é que não sejamos mais como crianças. Isso porque até o momento era, meus irmãos. Até o momento era. Por que era criança? Em comparação a quem? A altura de Yeshua. Comparado a quem ele foi, comparado ao filho que ele foi, nós somos o quê? Bebês. Nós somos infantis. Nós não somos nem 10% do que ele foi, irmão. O objetivo é não ser mais assim. Mas até hoje, né? Está lutando para chegar pelo menos na metade do que ele foi. Paulo fala: o objetivo é chegar na altura dele. É não ser mais, porque até o momento era como criança. E olha, a gente tem que cansar de ser criança, irmão. Paulo fala: quando eu fiquei adulto, eu deixei as coisas de criança. O que tem de adulto infantilizado, meu irmão? Cresce fisicamente, mas não cresce espiritualmente. A gente pensa, né? Eu pensava isso, né? Assim, não, quando ficar adulto, melhora. Não melhora. Quando ficar velho, amadurece. Não amadurece. Você viu um monte de gente aí, meus irmãos, já numa certa idade que, sabe, discussãozinha igual de criança, invejinha de criança, competiçãozinha de criança, parece quinta série. Eu estou concordando com as pessoas que dizem que o brasileiro não sai da quinta série. Não saiu da quinta série, ele está na quinta série ainda. Agora, isso psicologicamente, na sua personalidade. Agora imagina espiritualmente, que o alvo da maturidade, que uma pessoa adulta, né, uma pessoa adulta fisicamente é considerada assim pela idade que ela atinge. Agora, fisicamente, uma pessoa adulta espiritualmente só é assim considerada quando ela atinge a altura de quem? Do Mashiach. Então, quem aqui é adulto espiritualmente? Não somos. Por isso que Paulo fala: o objetivo é não ser mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é o Mashiach, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar.